Olá! Vamos continuar nossa leitura. Estamos lendo o livro Gaia. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo que o autor Leandro Motin denominou Himalaia. A delicadeza de um gigante de pedra. Himalaia 2012. 2 anos antes da presente viagem. A primeira vez em que caminhei pelas trilhas escarpadas do Himalaia, aprendi que a humildade diante do poder da cordilheira e o reconhecimento dos próprios limites são ferramentas que não podem faltar na mochila, mesmo em trekkings por altitudes medianas. A aventura de 2012 tinha se iniciado de forma curiosa numa tea house do vilarejo de Lukla, já nas montanhas. Sentado à mesa, pedi o habitual chá nepalês, e fiquei contemplando a fotografia em preto e branco pendurada na parede. Exibia a face do montanhista neozelandês Sir Edmund Hillary e a de seu companheiro, o Sherpa Tenzing Norgay. A dupla foi pioneira na escalada do ponto mais alto do planeta Terra, o Monte Everest. Enquanto contemplava o retrato, um desenho da aventura vivida por eles passou pela minha cabeça, incluindo suas dificuldades nas trilhas sobre o gelo, a falta de oxigênio na altitude extrema e a imprevisibilidade da montanha. Não tinha pretensão de repetir aquele feito. Não obstante, acredito que todos temos um Everest interno e, de certa forma, me sentia inspirado por aquela aventura. Minha vontade era apenas a de caminhar pela energia silenciosa daquelas montanhas e contemplar suas paisagens deslumbrantes. Tinha também a curiosidade de desvendar alguns segredos da cordilheira e de seus esconderijos sagrados, assim como conhecer mais sobre suas histórias misteriosas e profecias, como a de Maitreya, o Buda do futuro. O voo é bom? Perguntei ao agente de viagem em Katmandu no dia anterior sobre a aeronave que me levaria até Lukla, aquele pequeno povoado na parte mais baixa das montanhas. Ele apenas esticou o canto dos lábios lateralmente, expressando um sorriso sem muita naturalidade, enquanto tirava uma fotocópia do meu passaporte. No dia seguinte, o voo já estava atrasado 6 horas em função da forte neblina que envolvia as montanhas do Nepal, comum naquele período final das monções. Se o voo fosse cancelado, não seria possível reagendar o trekking. É possível dimensionar o risco dos voos domésticos do Nepal, que são realizados em aviões pequenos, considerando a precária tecnologia do aeroporto. As balanças para pesar a bagagem, por exemplo, eram similares àquelas balanças antigas com ponteiros longos utilizadas em farmácias. Depois da longa espera e de alguns cafés fortes típicos do Nepal,
fomos chamados para o voo e embarcamos na pequena aeronave. Antes da decolagem, a aeromoça me ofereceu balas que estavam sobre uma bandeja de metal poído. Ainda sobre a bandeja, notei que havia um estranho chumaço de algodão. Éramos 7 ou 8 passageiros. Meus companheiros de viagem eram todos jovens sherpas, pessoas muito simples, com fortes traços faciais esculpidos pelo frio da montanha. Logo após a decolagem, confirmou-se o desconforto do ponto de vista da segurança. A aeronave balançava, alternando as asas para cima e para baixo, em meio às montanhas e ao tempo instável. Entretanto, a vista panorâmica das montanhas nepalesas era esplendorosa e me fixava nelas para manter a calma. Quantos minutos até Lukla? Perguntei à aeromoça, que estava sentada logo atrás de mim, do outro lado do corredor. 35, disse, mas o barulho do motor era tão alto que entendi alguma coisa 5. Concluí que deveria ser 25. Escutava os batimentos do meu coração e às vezes o sentia próximo à garganta. Pedi um pedaço de algodão, gesticulando com as mãos em função do barulho, e coloquei um pedaço em cada ouvido. Apesar das caixas de papelão e mochilas que estavam amontoados no corredor da aeronave, era possível ver os pilotos logo mais à frente, abrindo um mapa de papel para decifrar a rota em meio à neblina, enquanto as asas do avião continuam zigue-zagueando, instáveis como as asas de um urubu numa corrente térmica. Após longos 35 minutos, o avião pousou com forte impacto no solo, seguido de um barulho do motor que parecia uma explosão. Nesse instante, os companheiros sherpas aplaudiram entusiasticamente. O sorriso nos seus rostos confirmava a tensão que se libertava instantaneamente como num passe de mágica. No final da pista, extremamente curta, por ser numa encosta da montanha, seguiu-se uma manobra acrobática de 180 graus. Assim, iniciou-se a primeira aventura no Himalaia em 2012. Só isso não já é o bastante. Mas vamos continuar. Mantenho na memória a boa sensação das endorfinas e do corpo exausto depois das longas caminhadas, o ar puro entrando pelas narinas e o silêncio das montanhas. Lembro-me também da lua cheia atrás dos picos nevados em Nanshi Bazar e também das risadas de Dorje, meu guia, e de suas lindas crianças Chopa, Nima e Pemadik, que moravam em Lukla. Então, o nome das crianças eram esses, né? Chopa, Nima e Pemadik. Entretanto, ainda carregava o desconforto emocional e a recordação da aflição quando meu corpo sinalizou problemas com a altitude pela negligência com o processo de aclimatação. A situação de emergência nos obrigou a caminhar tarde da noite no escuro, com lanternas na testa,
com lanternas na testa, por trilhas difíceis para descer a altitudes menores. Ficou um sentimento de frustração, mas uma importante lição. Existe uma condição importante para se conhecer os mistérios do Himalaia: a humildade. 2014, então 2 anos depois. A volta ao Himalaia era mais que a possibilidade de superação. Era também o sentimento de atração por uma força misteriosa que magnetiza. Existem lugares no mundo em que é possível sentir uma sensação de mente limpa, e a cordilheira certamente é um deles. A energia espiritual e a sacralidade das montanhas são reconhecidas pelos povos que vivem no entorno delas, cujas culturas são profundamente esculpidas por esse relacionamento. É como se as pessoas e a montanha fossem uma coisa só, e tal conexão é transmitida de geração em geração. De acordo com os cientistas modernos, a cadeia de montanhas é o resultado da colisão entre 2 placas tectônicas. É um enorme, silencioso e incrivelmente lento choque convergente entre 2 porções da crosta terrestre, que tem como resultado final, e quando vista do espaço, uma longa cicatriz rochosa na epiderme da Terra, que segue desde o Butão até o Paquistão, passando pelo Tibete, Índia e Nepal. Caminhar ao longo desse imenso fenômeno geológico nos dá a capacidade de refletir sobre o quão abençoados somos quando nos conectamos à Mãe Terra e com as suas infinitas e amadas expressões morfológicas. A vontade de superar o medo para que o Himalaia ficasse como uma recordação boa na minha memória delineava a nova aventura. No entanto, o voo para Lukla seria um risco desnecessário, e isso fez com que a nova aventura mudasse de rota. Novamente na capital Katmandu, em 2014, comprei um bilhete de ônibus até uma cidade distante chamada Pokhara, base para aventureiros que se dirigem a outro circuito de caminhada pela cordilheira, chamado Annapurna Sanctuary. 3 das 10 maiores montanhas do mundo: Dhaulagiri, Annapurna 1 e Manaslu, que estão localizadas nessa região. Foram 7 horas de ônibus, desafiando as curvas de chão batido pelas montanhas. Prestava atenção no motorista, que para executar as curvas movimentava o corpo sob o assento para facilitar o giro da direção, demonstrando grande esforço para guiar o ônibus pelas montanhas. Fechei a cortina da janela para não ver a proximidade entre as rodas do ônibus e a borda do penhasco durante as incontáveis curvas, pois a estrada não era equipada com guardrail. Questionava-me sobre o maior risco e a maior tensão: 7 horas no ônibus para Pokhara ou 35 minutos no avião para Lukla? Eu também me fiz essa pergunta logo que eu li o começo aqui.
Qualquer escolha não me livraria dos apertos na região do estômago e da vontade grande de chegar logo ao destino. Enfim, o ônibus chegou a Pokhara. A tranquilidade desse lugar está espelhada no lago Phewa. É PH, não sei se ele é F. Ou é Phewa ou é Phewa. Que nos períodos do ano em que o céu está limpo, reflete os picos nevados da cordilheira e se transforma em um maravilhoso cartão postal. A paz e a beleza de Pokhara atraíram hippies que fizeram dela seu esconderijo décadas atrás. É o lugar ideal para aquietar a mente e para respirar a atmosfera pacífica e amigável da comunidade nepali. Pokhara é a segunda maior cidade do Nepal e seu silêncio faz forte contraste com a sonora capital Katmandu. É muito agradável caminhar à noite no entorno do lago e na rua principal também, onde diferentes estilos musicais ecoam dos pubs, lojas e restaurantes. A música e a dança nepali são muito diferentes daquelas das culturas ocidentais. Segui a caminhada e logo mais à frente parei em frente a um pub para ouvir uma melodia mais familiar que ressoava lá de dentro. A banda tocava Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Não resisti e entrei no pub. Viajei com a melodia ao mesmo tempo em que ouvia a letra pulsante da música, se referindo a uma dama que comprava uma escada para o céu. Entendi a letra da música como uma alusão à utopia do materialismo. De fato, o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas a referida escada para o céu nunca poderá ser comprada. Num trecho, a canção fala: sim, há dois, abre aspas, né? É um trecho da letra da música. Sim, há dois caminhos que você pode seguir, mas na longa estrada há sempre tempo para mudar o caminho que você segue. Fecha aspas. O pub estava relativamente cheio e por isso acompanhei a banda de longe. O vocalista tinha cabelos compridos e lembro que ele os girava como roqueiros típicos dos anos 70. Outro trecho da música. A canção irá chegar a você finalmente, quando todos são um e um é o todo. Ai, eu tenho certos trechos que eu tenho vontade de comentar, mas aqui é o canal de leitura. Marley fica quietinha. Noutra noite, sentei à mesa no segundo piso de um restaurante próximo à janela, que dava para a rua central, e pedi momo, um prato típico muito apreciado. São pequenas trouxas de massa bem fina, que pode ser recheada com vegetais, queijo, batata ou carne. É originada do Tibete e foi possivelmente levada ao Nepal por mercantes que partiam de Lhasa, onde é uma especiaria culinária tradicional há séculos. Pokhara se desenvolveu por ser uma antiga rota comercial entre a Índia e a China. O som de uma canção, Hare Krishna, flutuava pelas ruas e chegou até a janela do restaurante onde eu estava. Pude observar o grupo
que dançava com alegria e tocava instrumentos, se aproximando. Deslocavam-se pelas ruas como numa parada e rumavam em direção ao centro de Pokhara, a parte mais movimentada da cidade. Um grupo de turistas o seguia dançando com empolgação. Havia vários sorrisos naqueles rostos e me encantava ver o desapego do grupo Hare Krishna às enfadonhas regras sociais. Coincidentemente, o grupo parou logo abaixo da janela onde eu estava e formou um círculo, atraindo mais turistas ao redor. O líder começou a discursar sobre a importância da tolerância entre as religiões. Lembro-me de ele levantar o dedo indicador e dizer: "One sun, there is only one sun." Um sol, existe apenas um sol. Entendi que ele quis dizer que, como há um sol para todos os seres humanos, também há apenas um Deus. Sendo assim, deveríamos ser tolerantes em relação à fé do próximo e à escolha de cada um. Parecia um convite para pararmos de julgar o caminho espiritual de cada um e para enxergarmos que somos todos pertencentes à mesma família, a família humana. Um homem que havia se juntado ao grupo e parecia excessivamente alegre ou bêbado, não respeitando o discurso, gritava: "Música, música!" Do outro lado do círculo, sua filha colocava o dedo em frente à boca, pedindo para ele ficar quieto. Aquela visão da janela do restaurante me fez entender que a família humana é certamente engraçada. De um lado, o líder do grupo Hare Krishna tentando elevar a consciência daqueles que estavam ao seu redor. De outro, um homem que valorizava a farra. Da janela, não podia julgar seu comportamento, pois a Torre de Babel humana abrange um espectro muito grande de consciência e de realidades. Todavia, a mensagem parecia bem clara e é uma das mais bonitas que encontrei na jornada. Existem milhares e milhares de raios de sol, mas o sol é único e ele brilha igualmente para todos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Nós vamos parar por aqui, porque já temos um tempinho bom do nosso vídeo e aqui vai entrar num outro assunto, então nós vamos deixar para o próximo vídeo, tá bem? Muito bom. Então, amanhã nós voltamos para dar continuidade na leitura. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo, agradeço os likes, os comentários, o compartilhamento, a divulgação e tudo mais, que são formas de vocês me ajudarem com que o canal cresça. Vocês sabem disso, não é? Tá bem? Eu tenho gostado porque tenho recebido mais comentários do que o normal. Eu tomo isso como um sinal de que vocês estão apreciando o livro. É como eu interpreto. Tá bem? Então, minha gente, tchauzinho e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.